Jesus se encontrava na fortaleza Antônia, casa de Pilatos. Lá fora uma multidão queria notícias. Desejavam saber o veredito romano. De repente um homem quase irreconhecível apareceu, conduzido por soldados. A multidão ficou chocada. Não podia ser ele. Parecia uma miragem. Não acreditavam no que viam. O desespero começou a invadir homens, mulheres e crianças. Ninguém entendia o que estava acontecendo. O homem que fizera incríveis milagres estava ali, fragilizado. O homem que discursava eloquentemente sobre a vida eterna estava morrendo. Que contraste absurdo! A cena era impressionante. Gritos e choro ecoavam entre as pessoas que o amavam. Os soldados bradavam e usavam a força para que abrisse espaço. Um corredor humano foi sendo formado lentamente para o réu passar. Fico imaginando o que se passa na mente daquelas pessoas sofridas que foram cativadas pelo Mestre do Amor e que ganham um novo sentido de vida. Fico pensando em como elas se sentiriam vendo um sonho se converter em pesadelo. Perturbadas, talvez se perguntassem: será que tudo o que ele falou era mentira? Será que a vida eterna sobre a qual tanto discursou não existe? Será que nunca mais encontraremos nossos seres amados que se foram? Se ele é o Filho de Deus, onde está o seu poder? Nunca tantas perguntas ficaram sem resposta. As pessoas na multidão não conheciam bem o homem que amavam. Sabiam que tinham sido cativadas por ele e não conseguiram deixar de segui-lo. Mas desconheciam sua estrutura emocional e seu plano transcendental. Jamais poderiam imaginar que tudo o que estava ocorrendo fazia parte do plano de Jesus e de seu cálice. Suportando e superando a dor. Subtítulo: Se Jesus se fixasse na sua dor e na sua ira dos seus carrascos, teria abandonado seu cálice. Porém, nem as dores nem a frustração foram capazes de dominá-lo. Nós desistimos facilmente das pessoas que nos decepcionam, mas ele, ao contrário, era uma perseverança ímpar. Sua motivação era inabalável. Tinha metas sólidas e estabelecia prioridades para cumpri-las. Assim conseguia forças para suportar com dignidade o que ninguém suportaria com lucidez. Jesus estava sofrendo, mas não sofria como um miserável, como um infeliz. Em cada momento de dor, entrava num profundo processo de reflexão e diálogo com o Pai. O mestre da vida caminhava dentro de si mesmo enquanto se dirigia para o destino final. Conseguia ver as dores por outra perspectiva. Por qual perspectiva vemos nossos sofrimentos cotidianos? Muitos de nós não sabemos suportar as dificuldades inerentes à vida. Elas nos abalam em vez de firmar nossos alicerces, nos paralisam e não nos libertam. Ninguém deve procurar deliberadamente qualquer tipo de dor para lapidar sua personalidade. Devemos ir sempre em direção ao conforto, ao prazer e à tranquilidade. Contudo, mesmo as pessoas mais previdentes não conseguem controlar todas as variáveis da vida. Por isso, pequenas dores e frustrações sempre acompanharão nossa trajetória existencial. A questão toda está no que faremos com elas. Não reaja com medo, não se revolte, não culpe o mundo. Lembre-se de que o Mestre dos Mestres mostrou que a dor pode ser uma excelente ferramenta para aperfeiçoar e fortalecer a alma. Consolando as pessoas no auge da dor, mais um gesto excepcional. Subtítulo: Jesus sempre esteve disposto a carregar a sua cruz. Agora está chegando o momento. Contudo, fora de tal forma torturado que não tinha energia para carregá-lo. Quando tentava colocar a trave de madeira sobre os ombros, caía frequentemente. Os soldados davam-lhe chibatadas. Lentamente ele se levantava e novamente ajoelhava. Para não atrasar o desfecho, chamaram para ajudá-lo o primeiro homem forte que estava por perto. Colocaram a cruz sobre Simão o Cirineu. Lucas capítulo 23, versículo 26. Este viera de longe,
provavelmente para ver Jesus e ser ajudado por ele, mas agora o via mutilado e precisava de sua ajuda. Lucas, autor do terceiro evangelho, descreve a cena da maneira eloquente. Diz que as pessoas se assombraram com o espetáculo. Lucas 23, versículo 27. Contemplavam a dor e o drama de Jesus e eram invadidas por tal desespero que batiam no peito inconformadas. O mais eloquente e amável dos homens estava mudo e irreconhecível. Jesus caminhava lentamente, sua cabeça pendia sobre o peito. Estava sem condições físicas e psíquicas para se preocupar com os outros. Entretanto, ao ouvir os gritos da multidão que o ameaçava, parou e ergueu os olhos. Viu os leprosos e os cegos que curava, as prostitutas que acolhera, inúmeras mães carregando os filhos no colo. Então, quando todos pensavam que ele não tinha mais energia para raciocinar e dizer qualquer palavra, fitou a multidão, se fixou nas mulheres e disse, provavelmente com lágrimas, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Jesus parecia dizer, por favor, não chorem por mim, estou morrendo, não se preocupem comigo, preocupe-se com vocês mesmas, vocês têm problemas demais, chorem por vocês e por seus filhos. Mas o mestre da vida prosseguiu com algo enigmático. Falou que se faziam aquilo com o lenho verde, muito pior fariam com o lenho seco. Queria dizer que se os romanos o julgavam de forma tão injusta, o que poderiam fazer aos fariseus? Talvez estivesse alertando as mães para os dias terríveis que viriam. Talvez estivesse antevendo a destruição da mágica de Jerusalém pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém foi um dos capítulos mais angustiantes da história da humanidade e poucos o conhecem. O leitor que deseja saber como essa tragédia se deu encontrará um relato no apêndice deste livro. Que homem é capaz, no auge dos sofrimentos, que ser a si próprio e se preocupar com os outros? Ele era quem precisava de consolo, não a multidão. Ele era que precisava estancar o sangue das feridas e não a multidão, aliviando suas dores. Uma vez mais, Jesus esqueceu-se de si, voltou-se para as pessoas e procurou consolá-las. Você conhece alguém que tenha sofrido um grave acidente, que apesar de estar todo ferido, sangrando e morrendo, foi capaz de esquecer-se de si para consolar a angústia dos que dele se aproximavam? Jesus inverte os papéis. Sua compaixão não tem precedente histórico. Estava ferido e mutilado. Não conseguiu deslocar-se da própria dor para concentrar-se na dor dos outros. Na cruz ele levará até as últimas consequências sua solidariedade e amor.